a cabeça dele, como funcionava, né? Se foi de fato algo, sei lá, meio que nasceu com ele essa maldade, ou se ele teve exemplos, instruções na infância. Porque eu já vi casos de, não sei se confere que na fase da pré-adolescência, assim, ele bebia sangue de animais. Sim. Né? Então tem uma história, antes dessa história de maníaco do parque, do Chico Estrela e tal, existe uma história por trás, né, dessa cortina, e que você vem destoando de tudo que falava aqui nesse livro. Sim, é que o maníaco do parque, o Francisco de Assis, ele é um personagem que difere muito das mulheres, por exemplo, como quando eu falo na construção da personalidade assassina. Porque o maníaco, eu acho que o ponto zero, a pedra fundamental do maníaco é na barriga da mãe. Porque a mãe, ela teve o primeiro filho, que é o Luiz Carlos, e aí ela teve o primeiro filho quando ele estava com 6 meses. Ela começou a ter umas náuseas, uns enjoos, estava com um bebê de colo de 6 meses. E aí ela achava que era algo da amamentação. E aí chegou uma vizinha, ela foi reclamar para a vizinha, e a vizinha falou: olha, eu acho que você tá grávida. Ela falou: cara, não tô grávida, imagina, nem transei com meu marido, não tem nem a menor condição de ter transado. Ela disse sintoma de gravidez. E aí acabou que ela realmente estava grávida. Não se sabe se, obviamente, que ela transou com o marido para estar grávida, mas ela não lembrava. E aí ela tinha um pai chamado João, né? A mãe do maníaco tinha um pai chamado João, que ele era satanista. E aí ela contou essa história, que não sabia como podia estar grávida, que ela estava ainda com o bebê de colo. E aí esse avô falou para ela que ela estava gerando o bebê do diabo. Meu Deus. E aí o que ela fez? Ela teve o Francisco teve problemas teve um problema motor, ele demorou a andar. O filho, aí depois ela teve um outro filho, o caçula. Este filho, o caçula, andou primeiro que o Francisco, que era o filho do meio. E aí, além disso, ela achava que era porque ele tinha um sobrepeso. Acho que tem até uma foto dele que eu mandei aí, dele criança. Ele criança. Tem ele criança aí, Gustavo. Põe na tela. Deixa eu puxar. Põe na tela, Milton. O Baby Chico. Põe o Baby Chico. Na saída da eleição. Põe na tela aí, o Gustavo. E aí... Só te dá uma cadeirada. E aí ela morava em São José do Rio Preto e veio para São Paulo com a família toda. Menos com o Francisco. Ela deixou o Francisco com quem? Ele criança. Não tem? Será eu que vejo lá, preto É uma preto e branco, isso é. Aí. Ele gordinho. Ele esse aí, acho que é daí. Já na tela. É esse aí. Dá uma aumentada aí, dá uma aumentada. Tá lá. Aí, ó. Isso é de criança, E aí o que aconteceu? A mãe foi para São Paulo e deixou ele com o avô satanista. Então ele foi criado pelo... Ele não foi criado, mas ele viveu parte da infância. Aí quando ele ficou adolescente, ele saiu de casa, ficou muito tempo na rua. Ele arrumou um emprego na adolescência dentro de um frigorífico em que a função dele era abater os animais com uma marretada na cabeça. Na época era marretada mesmo. E aí ele, junto com outros adolescentes que também trabalhavam lá, e ele conta que quando ele batia com a marreta na cabeça dos bois, o boi primeiro perdia a força nas pernas da frente, nas patas da frente. Então o boi ficava meio ajoelhado com as patas traseiras em pé e o traseiro arrebitado. Era como ele fazia com as vítimas. Como ele fazia com as vítimas. Caralho. Então, ou seja, tem todo esses elementos que ele traz da infância e da adolescência. Mas essa história do vô dele ser satanista é verídica mesmo? Não, então, existe adeptos do satanista. Eu fiz muito contato com eles na época da Flor de Lis, porque a Flor de Lis também era satanista. Mas as pessoas que são sérias, que são adeptas do satanismo, sim, elas são pessoas muito bem instruídas, assim, sabe? Não tem essa coisa. E ele era um feiticeiro que eu acho que ele fazia ocultismo. Por exemplo, ele tinha lá uma edícula onde ele fazia atendimento, mas era aquelas coisas assim de destrua o inimigo, desfaça casais.
Sim, como se fosse um trabalho num templo qualquer. Mas é um impressionismo. Eu acho que isso é impressionismo, né? O impressionismo. Se eu chegar aqui com vocês, eu sou satanista, e aí eu colocar aqui 3 velas vermelhas e botar aqui um bafomé, vocês vão dizer, opa, mas eu não sou porra nenhuma. Hoje em dia não, viu, Ulisses? Hoje em dia vem tantos desse aqui e a gente mas sabe, ele traz as coisas pra impressionar. Na hora dá um choque ali. Se eu chegar aqui com as unhas vermelhas, assim, porra, com aqueles negócios que bota agora, né? Sei. Então, mas eu acho que ele fazia isso, porque eu pesquisei um pouco a vida dele lá em São José do Rio Preto, e as pessoas que fizeram atendimento com ele contam que o cara, por exemplo, ele mandava levar animais para serem sacrificados dentro dessa edícula, mas ele sempre começava, dependendo do trabalho, era uma galinha branca que a pessoa tinha que levar, 3 galinhas brancas, que aí ele cortava o pescoço das galinhas e mandava o cliente beber o sangue no pescoço da galinha, né? E aí alguns clientes Isso acontece. Os clientes não tinham coragem de tomar, e aí dava pro Francisco tomar. E ele dizia que a galinha que tinha a pena bem branca não tinha que escapar nenhuma gota, tipo as penas da galinha tinham que continuar alvinhas, assim. Então se matava e já... Mas aí, por exemplo, ele recomendava onde essas galinhas tinham que ser compradas, que eram umas galinhas sagradas, sei lá o quê. Já tinha um esquema casada. E era na granja dele. Era grande. E aí as galinhas que ele não... Que às vezes o cara levava 3, quando cortava primeiro o cara já saia correndo, tá louco? Não quero mais a feitiçaria. E aí ele devolvia as galinhas pra mesma granja, pros outros clientes comprar. Ou seja, se você tem esse tipo de picaretagem, é muito difícil você acreditar que o que ele fazia tinha algum tipo de fundamento, né? Porque assim... Mas olha, eu já fui muito criticado, eu recebi muita mensagem assim, isso é intolerância religiosa, porque existe mesmo essa religião e é levada a sério. Mas aí eu não tô falando dos que levam a sério, eu tô falando especificamente desse senhor que não tinha credibilidade nenhuma. E assim, né, tem todo um contexto, né? Se você pega uma criança, por exemplo, que vive na roça e tá lá batendo animais pra se alimentar mesmo, aquilo ali é comum na vida daquela pessoa. Agora você coloca uma criança que vive em outro contexto social. Eu acho que é uma combinação de coisas. E ali coloca numa situação de abate de animais, vendo o sofrimento ali do bicho, que ela já enxerga de maneira diferente. Eu acho que afeta o cérebro de maneira diferente da criança. Sim, tu já cresce, tu já nasce com um avô satanista dizendo que tu é o bebê do diabo. A mãe vai e larga pra trás. Aí ele vai trabalhar no frigorífico. E aí é uma combinação de coisas. Por exemplo, eu conversei com muitas pessoas que trabalharam em frigorífico, que trabalham até hoje em frigorífico, inclusive nessa função de abate do animal. Essas pessoas, elas não são... Elas não têm o menor traço de violência, de agressividade. Inclusive um dos que mais me ajudou, que era gerente lá, que começou na função de marreteiro, trabalhando inclusive junto com o Francisco, falava, cara, tipo, ele parecia um garoto comum, normal. A gente só levou um susto quando ele viu o Vanico do Parque, que é o rapaz que trabalhou aqui com a gente.